Muito bem, então estamos no ar, página do Facebook ISCOM Rio, Instagram ISCOM Rio de Janeiro, e vamos dar continuidade à leitura do Srimad Bhagavatam. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Hare Krishna. Será que vai caber aqui a Vridanga? Tem que chegar um pouco para frente. Acho que agora dá. É que a Vridanga é gorda. Natasha Maimone. Bom dia, Hari, mestre dos mestres. Hare Krishna. Obrigado pelo. É um elogio perigoso, né? Mestre dos mestres. Mas eu sei que é muito carinho mesmo. Obrigado. É muito confortante, né? Ser querido. Não? Isso é uma essência, é uma natureza da alma. Então vamos lá. Fique com a gente, Natasha. Tem muita reflexão filosófica aqui. Jayorada Madhava Kunja Bihari Jayorada Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jayorada Madhava Kunja Bihari Jayorada Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jayorada Madhava Kunja Bihari Jayorada Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Nama Om Vishnu
Radaya, Krishna Prestaya, Bhutale, Srimati Bhakti Vedanta Swami Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Kashacha Deshatarine Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Gadadara Srivasa de Gora Bhakta Vrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasa de Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Nita Gora Hari Bo Hari Bo Hari Bo Nita Gora Hari Bo Nita Gora Hari Bo Hari Bo Hari Bo Nita Gora Hari Bo Jaya Prabhupada 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 Srila Prabhupada Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada 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 Ora Premarandi Haribo Shila Prabhupada que Jai. Bridanguinha, gordinha, né? Bridanga de barro, indiana. Então vamos lá. Nós vamos fazer algumas análises, algumas discussões do Vedanta, conhecendo melhor, né, a filosofia Vedanta, né, que é a filosofia que melhor esclarece e elucida o fenômeno da religião, o fenômeno da sociologia, o fenômeno das necessidades psicológicas, emocionais, intelectuais, né? Então, é a Vedanta. Então nós vamos fazer aí, vamos entrar, né, discorrer sobre essa análise. Tá? Então vamos lá. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayam Mudiraye. Então, antes de recitar esse Srimad Bhagavatam, deve-se oferecer respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus, Narayana. Anara, Narayanarish, o ser humano supremo, a mãe Saraswati, a deusa da sabedoria, a Srila Vyasadeva, o autor, organizador dos Vedas e registrador, o biógrafo das atividades do Senhor Krishna. E a Srila Prabhupada, o propagador, aquele que propagou, o propagador ideal do Srimad Bhagavatam, Srila Prabhupada. Reverências Ishvari, Devidasi, Camila, Hare Krishna, Cartas e Terapias. Hare Krishna e Corações. Então, Krishne Swadhamopagate Dharma Gyanadibi Saha Kalo Nasta Drisham Mesha Puranarko Dunoditaha. Então, o Srimad Bhagavatam é brilhante como o sol. Srimad Bhagavatam é o livro que nós vamos ler agora, vamos fazer o estudo. Ele é brilhante como o sol e surgiu logo após a saída do Senhor Krishna para a sua própria morada, acompanhado pela religião, pelo conhecimento e etc. Então, as pessoas que perderam a visão do Senhor Krishna, que saiu deste mundo para a sua própria morada, iluminar-se-ão com o Srimad Bhagavatam. As pessoas que perderam a visão do Senhor Krishna devido à densa escuridão da ignorância de Kali Yuga, iluminar-se-ão com este Purana, este Bhagavata Purana, Nirmala Purana. Nirmala é puro ou imaculado, Purana imaculado. O Srimad Bhagavatam também tem esse nome, né? Nirmala Purana. Então vamos lá. Vamos fazer a leitura. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samhitam Uttama Shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishreyasaya Lokasya Dhanyam Swasthayanam Maha. Então, este Bhagavata Purana, compilado pelo grande sábio Vyasadeva, a encarnação de Deus, é a encarnação literária de Deus. Então, o Srimad Bhagavatam é a encarnação literária da Suprema Personalidade de Deus. Ele destina-se ao bem último de todas as pessoas. Ele é plenamente bem-sucedido. Ele é plenamente bem-sucedido. Não é plenamente. Ele é completamente bem-sucedido, plenamente bem-aventurado e todo perfeito. É isso. Então, vamos lá. A mente de Kali Yuga, ela dá umas vaciladas, né? Temos que ter paciência. Então, vamos ao verso. Nós estamos no terceiro canto, capítulo 24, né? A renúncia de Kardama Muni, verso 31. Taniyevate Virupani Rupani Bhagavam Stata Yani Jani Charo Chante Swajananam Arupinaha. Tani, aquelas, Eva, realmente, Te, tuas, Abhirupani, adequadas, Rupani, formas, Bhagavan, ó Senhor, Tava, tuas, Yani, todas as quais, Cha, e, Rochante, são agradáveis, Swajananam, a teus próprios devotos. Arupinaha, de quem não tem forma material.
Interessante que a palavra jhana, em sânscrito, né, é gente. Jhana, gente. Então, sua jhana, sua gente. Também o sua é interessante, em sânscrito, sua é sua. Então, sua jhana, sua gente. Então, vamos lá. Tradução, meu querido Senhor, embora não tenhas forma material, tens tuas próprias inumeráveis formas. Elas são realmente tuas formas transcendentais, que são agradáveis a teus devotos. Esse é um ponto importante de se entender, porque é onde nós, almas condicionadas em formas humanas, né, temos dificuldade devido à nossa identificação material. A identificação material nos impõe muitas limitações. Muitas limitações. Né? Então, nosso entendimento ele fica limitado. Né? Então, esse ponto aqui é importante para a gente desbloquear, destravar esses limites, né, materiais. Meu querido Senhor, embora não tenhas forma material, então Deus não tem forma material, mas ele tem uma forma espiritual. O fato é onde nós, almas encarnadas na forma humana, né, somos confundidos, somos equivocados, tendo como referência nossas experiências materiais, nós concluímos, né, que a matéria, a forma humana, ela está limitada ao tempo e o espaço, ela não pode estar ao mesmo tempo em todo o tempo, passado, presente e futuro, e em todo o espaço. Então, eu só estou aqui. Cada um de nós só estamos onde estamos. Então, existe essa limitação física. Aí concluímos, Deus não pode ter uma forma, senão ele estaria limitado também. Mas ele não tem forma material. Tá? Então, esses limites são as leis da matéria. Mas ele é o criador da energia material. Logo, ele está transcendental à sua energia. Ele não pode ser limitado pela sua própria energia, sendo o criador. Então, ele é transcendental às leis da matéria, porque ele é o criador das leis da matéria. Né? Então, a forma dele é espiritual. Ele tem uma forma espiritual que não está limitada a espaço e tempo. Elas são realmente tuas formas transcendentais, que são agradáveis a teus devotos. Conclusão. Essas formas espirituais da Suprema Personalidade de Deus são agradáveis aos devotos. Como ele pode ser agradável, como ele pode ser atrativo, como ele pode ser belo, se ele não tem uma forma, gente? E se Deus não tem uma forma, então ele teria um atributo a menos do que nós. Nós temos um atributo, forma, nós temos uma forma. Podemos ser visíveis, somos visíveis. Deus não tem o poder de ser visível, porque ele não tem o poder de ter uma forma. Então ele tem dois atributos a menos, né? Ele não tem forma e não pode ser visível. Aí, terceiro atributo a menos, não pode ser belo. Uma coisa pode ser bela se você não vê. Como algo pode ser atrativo, estético, se você não vê, se é invisível. Mas a palavra Krishna significa o todo atrativo. Logo, para ele ser todo atrativo, que é um atributo, né? Assim, uma capacidade, então ele tem que ter, isso leva, ser atrativo leva à conclusão de que ele é visível.
Porque ele tem uma forma. Se ele é visível, ele tem uma forma, que é uma forma toda atrativa, uma forma bela. Eu acho que isso ficou claro. Pelo menos para mim. Está super claro, mega claro. Né? Sim, não tenho nenhum problema, né? Nenhuma perturbação, nenhuma aflição, conflito com esse entendimento. Né? Minha consciência está em plena paz de espírito com esse entendimento. Eu não sei vocês. Espero, sinceramente, que todos estejam também gozando, né, deste mesmo efeito de entendimento e paz de espírito e consciência que eu estou tendo. Então, vamos para o significado. Isso foi a tradução do verso. Vamos para o significado. Significado dado por Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Deixa eu um pouquinho aqui. Aí. Certo, centralizou melhor. No Brahma Samhita. Ô, Alexandre, seja bem-vindo. Atmananda, ou melhor, Atmarama, aquele que sente, aquele que se regozija no eu espiritual. Meu Bhakta, Alexandre Atmarama. Então, no Brahma Samhita, afirma-se que o Senhor é o Uno absoluto. Essa palavra absoluto, ela tem o poder de remover muitas e muitas dúvidas, enganos, equívocos, conflitos. Né? A palavra absoluto, se a gente meditar nela, no seu significado, né, você transcende sobre o entendimento da natureza da suprema personalidade de Deus, que Deus é uma pessoa. Se Deus não fosse uma pessoa, nós teríamos um atributo a mais que ele. Nós temos personalidade, Deus não tem personalidade. Então, vamos com cuidado, vamos ter cuidado, vamos pensar. Pensar. O pensamento, a reflexão, o raciocínio. Aí não haverá dificuldade. Então, no Brahma Samhita, afirma-se... O que é Brahma Samhita? Brahma Samhita, né, é uma literatura que foi composta pelo ser original desse universo, o Adi Kavaye, né, o primeiro erudito, o primeiro mestre desse universo, que é o Senhor Brahma. Então, no Brahma Samhita, afirma-se que o Senhor é o Uno absoluto, mas que ele tem Ananta. Ananta é ilimitado, o ilimitado. Um dos nomes de Deus é Ananta, o ilimitado. Isso significa que ele tem inumeráveis formas. Advaitam achuntam anadim anantarupam. São versos do Brahma Samhita. Melhor, uma linha de uma estrofe, de um verso do Brahma Samhita. O Senhor é a origem, ou melhor, o Senhor é a forma original, mas ainda assim tem multiformas. Por isso nós também nós somos a doutrina Vaishnava Dharma, né? Da escola Brahma Madhva Gaudiya Vaishnava. Então, pertence à categoria do monoteísmo. Não é o Vaishnavismo ou Vaishnava Dharma. A filosofia Achintya Beda Beda Tattva do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, Avatar adorado,
não é panteísta nem politeísta, muito menos, né, ateu. É monoteísmo. Só existe, porque Deus é absoluto, ele é o uno absoluto. Ele é o uno, ele é adwaita. A palavra adwaita é sem um segundo. Ele é aquele sem um segundo. Ele é uno. Então nós somos monoteístas. Só que como ele tem multiformas, né? Ou pleofórmicas, pleofórmico, ou polifórmico, ou poliforme, tem para todos os gostos. Tá? Então nós somos monoteísmo, né? Polifórmico ou pleofórmico, porque ele tem muitas formas, mas ele é um só. Ele é um só. Como ele é todo poderoso, ele se expande de muitas formas. Por quê? Nós vamos saber isso ao longo da leitura. Por que ele se expande de tantas formas? Por que será? Se alguém souber, põe aí. Por que Krishna se expande em tantas formas? Qual o significado disso? Isso tem um significado. Isso tem um propósito. Tem um motivo. Qual é o motivo disso? Escreve aí. Escreve aí. Estas multiformas, ele as manifesta transcendentalmente, segundo os gostos, segundo que as multiformas são os outros deuses. Ih, escorregou feio, hein? Tem que prestar mais, tem que estudar mais, prestar mais atenção. Né? As multiformas são os outros deuses, como por exemplo Durga, Kali, Shiva. Não, Durga, né? Durga não é Vishnu Tattva, Durga é Shakti Tattva, Kali é Shakti Tattva, Diva, Shiva, ele não é nem Diva Tattva, nem Vishnu Tattva. Diva é uma categoria, Shiva, ele é o próprio Deus, ele é o próprio Ser Supremo, o Bhagavan, mas que assumiu uma forma específica para poder tocar na matéria, porque Krishna, o Swayam Bhagavan, a personalidade de Deus original, não toca a matéria. Então ele criou uma categoria dele mesmo para tocar a matéria, para ser que Krishna, Deus, né, ele é eternamente transcendente. Ele não toca a matéria, ele é sempre transcendente. Mas ele criou uma categoria dele mesmo para tocar a matéria, para se tornar um Deus imanente. Essa categoria é Shiva. Tá? É Shiva. Então não se enquadra, né? Até se enquadra, Shiva se enquadra. Shiva se enquadra. Né? Agora, Kali e Durga não, porque elas não são Vishnu Tattva, elas não são expansões plenárias, né, de Krishna ou Vishnu. Elas não são Vishnu Tattva, é Shakti, é o poder de Deus. Então, tem o poder de Deus e tem o poderoso. Né? É claro que tanto o poder quanto o poderoso, né, não existem separadamente. Não há sentido no poderoso ser um poder e não há sentido do poder ser um poderoso. E não obstante, né, eles são distintos. Então, isso é conhecimento transcendental. Né? É cheio de paradoxos. Que está muito além das limitações de espaço e tempo, que é uma lei da matéria. Então, a gente tem que ter cuidado, porque o nosso raciocínio está muito vinculado, condicionado, viciado na matéria. E aí dançamos.
Daí a importância de aceitar a autoridade, o guru. Porque o guru, ele está numa linha de sucessão discipular. Ele responde por vários gurus até Deus. Gratidão pelo esclarecimento. Sou apenas uma humilde iniciante. Eu também. Todos nós somos. Todos nós estamos aqui, né, na luta, para adquirir, para, assim, para nos libertar, né, dos grilhões da matéria, que nos limita, tá? Nos faz criar apegos, e o apego traz sofrimento. Então, continuando, então, quem pode responder por que Krishna tem tantas expansões dele mesmo, né? Tantas expansões. Existem dois tipos de expansões de Krishna. Uma chama-se Prakasha, que são expansões exatamente idênticas. Exemplo, né, quando ele se expande em 16.108 e se casa com 16.108 rainhas e mora em 16.108 palácios. Esses 16.108 Krishna são idênticos. As características são idênticas. Então, isso é uma categoria de expansão chamado, né, Prakasha. E quando Krishna se expande com características diferentes, como é o caso de Balarama, né, como é o caso de Varaha, Nrsimhadeva e muitos outros, então isso é uma categoria de expansão chamado Vilasa. Por que Krishna, qual é o motivo dele se expandir em tantas formas? Se alguém souber, coloca aí. Então, continuando. Sabe-se que certa vez, Hanuman, o grande devoto do Senhor Ramachandra, disse que sabia que Narayana, o esposo de Lakshmi, e Rama, o esposo de Sita, são a mesma coisa. E que não há diferença entre Lakshmi e Sita. Porém, quanto a ele, Hanuman, ele gosta da forma do Senhor Rama. De forma semelhante, eu não vou fazer comentário aqui não, senão aí eu dou a dica direta para vocês. De modo semelhante, alguns devotos adoram a forma original de Krishna. Quando dizemos Krishna, referimos-nos a todas as formas do Senhor. Não somente Krishna, mas também Rama, Nrisimha, Varaha, Narayana e etc. Então, todas as formas, todas as expansões, quando a gente se dirige a Krishna, ou nós pronunciamos Krishna, todas as expansões já estão incluídas, estão embutidas. As variedades de formas transcendentais existem simultaneamente. Olha, isso é interessante. As variedades de formas transcendentais existem simultaneamente. Existem simultaneamente. Isso é importante entender isso. Isto também se afirma no Brahma Samhita. Brahmadi Murtishu Nanavataram. Ele já existe em multiformas. Mas nenhuma das formas é material. Nenhuma das formas é material. Esse ponto, ele é enfatizado porque nós estamos condicionados na matéria. Então, nós projetamos o nosso raciocínio completamente sobre influência da matéria, sobre as limitações de espaço e tempo. E aí, não. Por isso, o processo de aquisição de conhecimento perfeito é Shabda, e não Pratyaksha e Anumana. Pratyaksha, né, é adquirir conhecimento pelos sentidos, ver, ouvir, cheirar, tocar. Anumana é pelo raciocínio.
Mas o nosso raciocínio depende de nossa experiência, depende dos dados físicos. E aí caímos novamente num contexto de limitações. Né? Então, para transcender isso, o processo de aquisição mais poderoso é Shabda, ouvir a autoridade, porque o guru, ele está representando, ele também ouve a autoridade que ouve, a autoridade que ouve. A autoridade é uma corrente de sucessão de mestres e discípulos, chamado Parampara. Sridhara Swami comenta que Arupinaha, sem forma, significa sem forma material. O Senhor tem, tá vendo? A ênfase sem forma material. Né? Aqui Prabhupada está citando, né, um dos comentaristas, uma das grandes autoridades, né, comentadores ou comentarista dos Shastras, das Escrituras, Sridhara Swami, um guru que está nessa corrente de sucessão discipular. Né? É uma autoridade. E ele enfatiza que Arupinaha, sem forma, é sem forma material. Olha aí, ó. A ênfase, sem forma material. O Senhor tem forma. Senão, como se poderia afirmar neste verso que Tani Eva Te Virupani Rupani Bhagavan Stava? Tens tuas formas, mas elas não são materiais. Materialmente, não tens forma. Materialmente não tens forma, mas espiritualmente, transcendentalmente, tens multiformas, multiformas. Isso é Deus. Tá? Existe ser mais assim complexo e interessante de se conhecer, né? Um ser que tem multiformas, que se apresenta, né, de múltiplas maneiras, né? Como um ator, né? Os filósofos mayavadis não podem entender essas formas transcendentais do Senhor. E desapontados, eles dizem que o Senhor Supremo é impessoal. Agora você vê, né? Vamos lá. Mesmo os filósofos mayavadis, se forem chamados de... Se você se dirige a um filósofo mayavadi, né? Se dirige a ele e diz que ele não tem personalidade, ele vai se sentir ofendido. Poxa, não tem personalidade significa que ele é uma pessoa ordinária, né? Uma pessoa mundana, é uma pessoa, é um medíocre, né? Sem personalidade. É um antiético, um imoral, sem personalidade. Não tem personalidade. Mesmo um Mayavadi, um impersonalista, ele vai se sentir ofendido com isso. Porque é artificial, gente, porque nós somos pessoas. Se nós somos pessoas, como é que Deus vai criar algo que ele mesmo não tem? Se ele não fosse uma pessoa, estaria fora de cogitação ele criar algo que ele não tem. Mas se somos pessoas, né? Se existem pessoas, personalidades, mundo afora, é porque Deus é uma pessoa. Agora, ele não é uma pessoa material. Aí é que está, né, assim, o demônio da confusão. A gente quer puxar para a matéria. Não, não pode. Deus não pode ter uma forma. Que isso? Isso é absurdo. Ele seria limitado. Deus é ilimitado. Ele é onipotente. Justamente por ele ser onipotente, não há limites para ele. Você não pode dizer que Deus não é capaz disso ou aquilo. Ele é onipotente. Você acabou de dizer isso.
Eu ouvi. Tá? Então, sendo ele onipotente, né, não existe, está fora de cogitação algo que ele não possa ser capaz. Então, como é que ele não vai ter uma personalidade? Se ele não tem uma personalidade, né, ele não pode falar, ele não pode se divertir, ele não pode se comunicar. Olha só, quantas negações se atribui, né, a essa afirmação de que Deus é impessoal. Então você nega a ele a capacidade da fala, da comunicação, né, do intercâmbio, do relacionamento, você vai eliminando todas as possibilidades em Deus. Hã? Então é um pensamento, é um conceito completamente irracional. Então, continuando. Esse é o conceito do impersonalista. Mas isto não é verdade. Onde há forma, há uma pessoa. Muitas vezes, em muitos textos védicos, descreve-se o Senhor como Purusha, que significa a forma original. Que significa que ele é a forma, ele é a origem das formas. Ele é a origem da personalidade. Tá? Porque ele é. O Purusha também significa pessoa. Né? Purusha é desfrutador, pessoa. Né? A pessoa original. Então, ele é o Adipurusha, a pessoa original, a origem das personalidades. Ele é a origem de tudo. Se ele é a origem de tudo, ele é a origem de tudo, menos da personalidade. Não é? A conclusão é que o Senhor não tem forma material. E não obstante, segundo o gosto de diferentes classes de devotos, ele existe simultaneamente em multiformas, tais como Rama, Nrsimha, Varaha, Narayana e Mukunda. Há muitos milhares e milhares de formas, mas todas elas são Vishnu Tattva, Krishna. Então, olha aí, ó, Vishnu Tattva, né? São expansões plenárias. Vishnu Tattva, essas expansões, Vishnu Tattva, é uma categoria de expansão plenária de Deus. Depois tem outras categorias, Shakti Tattva, Diva Tattva, né? Shakti Tattva, como Durga, Kali. Então, Om Gyana Timiranda Sya, Gyananjana Shalakaya, Chakshuru Militam, Gyanatashmai Segura Vidamaha. Nasci na mais obscura região da ignorância, meu mestre espiritual abriu meus olhos com o marchote do conhecimento. A ele ofereço minhas mais humildes e respeitosas reverências. Então, vou ler de novo o verso. Tani evate bhirupani, rupani bhagavanstava, jani jani charo chante, swajanam arupinaha. Meu querido Senhor, embora não tenhas forma material, tens tuas próprias inumeráveis formas. Elas são realmente tuas formas transcendentais, que são agradáveis a teus devotos. Então, né, por que Krishna tem tantas formas? Por que ele se expande em tantas formas? Né? Para poder agradar seus multidevotos. Para cada devoto existe uma forma que vai te agradar. Krishna. Né? Krishna tem uma forma que agrada a cada um de nós. É por isso que ele tem tantas formas. Essa é a resposta. Vamos ver se alguém... aqui no Instagram, só a... Acho que é Camila, né? Só a Camila que, sim, avançou, né? Que colocou, né? Que tentou, pelo menos ela tentou, né? Isso é nobre. Então, Camila está em êxtase. Então, vamos lá, aqui. Vamos ver aqui. Então, vamos ver aqui. O tema dessa aula. Senhor Krishna não tem uma forma material. Apesar do que, segundo o gosto de diferentes classes de devotos,
ele existe simultaneamente em multiformas. Por quê? Por que razão? Hã? Para satisfazer seus multidevotos. Por isso. Então, Sérgio Azevedo, Alice, Lan, Hare Krishna, minhas reverências, Otávio Daniel, Odiaci, Hare Krishna, Alice, meu nome espiritual é Adilila Devidasi. Parabéns, Alice. Adilila Devidasi. Meu mestre espiritual, Goswami mesmo. Bom, não botou o nome do mestre espiritual aqui? Meu mestre espiritual, Goswami mesmo, mestre espiritual do meu pai, Vilassa. A gente não sabe qual é o mestre espiritual do seu pai, Alice. Tem que botar o nome do seu mestre espiritual aqui. A gente saber. Aí o Otávio respondeu, parabéns pelo Harinama Mataji. Quem é o seu mestre espiritual? Pois é, essa aqui é a questão. Ela está fazendo suspense. Feliz, você saiu. Hoje você está bem, irmão? Feliz. Vê saudade sua. Hare Krishna. Abençoe sempre. Obrigado, Alice. Otávio, Daniel. Krishna se manifesta em todas as formas que ele quiser, porque ele quer que todas as criaturas vivas tenham acesso a ele. Isso aí. Isso aí. É isso aí. Ao mesmo tempo, né, satisfazendo todos os gostos, né, das criaturas, das almas, né, principalmente dos devotos. Sundaranga Devidasi, bom dia a todos. Hare Krishna, minhas reverências. Prabhu Haridas, minhas reverências. Sundaranga Devidasi. Ele se expande em diversas formas para viver seus passatempos com seus devotos. Não. Ele se expande em muitas formas para satisfazer seus multidevotos. Para satisfazer seus multidevotos. Assim como foi dado o exemplo de Rama, de Hanuman, né? Que também é Vasudevadatta, que veio como Vasudevadatta, né? No Chaitanya Lila, né? Chaitanya Mahaprabhu instruiu Vasudevadatta no processo de adoração a Radha e Krishna. Então ele começou a adorar Radha e Krishna, adorar Radha e Krishna, Radha e Krishna, Radha e Krishna, adorar Radha e Krishna. Aí ele chegou, se aproximou de Chaitanya Mahaprabhu, cabisbaixo, desapontado, né, assim, deprimido. Senhor, meu Senhor, eu sou seu seguidor, eu sigo suas instruções, eu adorei Radha Krishna, mas eu não consigo esquecer Sitarama. Então Chaitanya Mahaprabhu parabenizou ele, deu um abraço nele, falou que é isso, né, que ele é um devoto autêntico, um devoto puro do Senhor de Sitarama e que é isso mesmo que ele deveria continuar a fazer. Parabenizou ele. E é assim, não adianta a gente forçar, né? A gente vai ter uma afinidade, isso é natural. Então Krishna, ele tem essas multiformas, porque cada devoto vai se identificar com uma expansão, com uma forma de Krishna. É para satisfazer os devotos. Prabhu, Kapila Deva, filho de Kardama Muni, nasceu do ventre de Devahuti? Sim. Sim, não há dúvida quanto a isso. Se positivo, Krishna, fica pulando, que coisa chata. Se positivo, ele não teria assim um corpo material como foi seu nascimento? Mas aí que tá, né? Então, por que a gente tem essas impressões, né? Essas sensações, assim, né? A influência da matéria é muito forte, muito forte. Né? É que nem aquela analogia, né?
você está caminhando na floresta. Aí você recebe uma flechada, cai num buraco. Qual vai ser a sua primeira atitude? Né? Aí os vatas vão falar, né? Poxa, por que me deram essa flechada que me fez cair nesse buraco? Né? Eu não devo nada a ninguém, por que fizeram isso comigo? O vata, né? Vai devagar. Né? O pita vai ficar irado, né? E eu vou matar esse que me deu a flechada, eu vou sair daqui e você vai ver. O capa vai ficar assim, ó dor, ó vida, ai, essa flecha. Né? Mas a atitude correta é, primeiro, você tem que aliviar a dor da flecha, porque existe uma flechada. Então você tem uma dor insuportável. Enquanto você estiver sentindo essa dor, você não tem cabeça para raciocinar, para especular, né? Não tem cabeça. Pode ser vata, pode ser pipa, pode ser o que for, pode ser um filó. Você não vai ter cabeça, porque você está sentindo uma dor insuportável. Depois que você se alivia da dor, aí sim, né? Você não vai pensar, né, por que te flecharem e você caiu no buraco. Não, você primeiro alivia a dor, aí você vai pensar em sair do buraco. Depois que você sair do buraco, aí sim, você vai entender, né, qual foi o motivo que você recebeu aquela flechada e caiu no buraco. Nós recebemos a flechada da luxúria e da inveja de Deus. Caímos no buraco da natureza material. A flechada, nós recebemos uma flechada da luxúria e da inveja. Então, essa flechada, essa luxúria, essa inveja, dói. Dói. É uma dor insuportável. Tanto é que as pessoas vivem sempre em ansiedade e lamentação. Ansiedade e lamentação. Ansiedade e lamentação. Né? Não vive. Né? Por causa da dor, da luxúria e da inveja. Sempre invejando e desejando. Invejando e desejando. Enquanto estiver assim, não tem como descobrir por que caímos no mundo material, que não sei o que, a queda da alma, essa maluquice toda. Né? Então, da mesma forma, entender temas transcendentais não é tão fácil. Né? Poxa, Krishna nasceu no ventre de Devahuti, então ele tem um corpo material. Né? Krishna nasceu no ventre de Devaki, então ele tem um corpo material. Para descartar essa dúvida, quando Krishna nasceu no ventre de Devaki, o que ele fez primeiro? Ele assumiu a forma de Narayana de 4 braços, para mostrar que, mesmo nascendo de um ventre material, né, a sua forma e o seu nascimento é espiritual. Ele continua sendo o não nascido. Adi. Tá? Então, ele já deu a resposta lá no nascimento de Devaki. Depois ele voltou à forma de 2 braços, semelhante à forma humana. Né? Então, Krishna nunca toca a matéria. E no Bhagavad Gita, né? Na Bhagavad Gita, no capítulo 4, verso 6, Krishna fala: Ajopisam navyayatma bhutanam misvaropisam prakritim swanadhistaya sambhavami atma mayaya. Né? Então ele diz, embora eu seja não nascido, embora meu corpo transcendental não se deteriore, e embora eu seja o Senhor de todas as entidades vivas, mesmo assim, em cada milênio, eu apareço em minha forma transcendental original. Krishna já respondeu. Ele, quando aparece neste mundo, ele aparece na sua forma transcendental original. O Swayam Bhagavan.
Krishna nunca toca a matéria, seja qual for o nascimento, ele é transcendental. Então, Kapila Deva nasceu, é Krishna, né? É um Vishnu Tattva, então é transcendental, é espiritual. Lokatma, Lokatma, tem que aparecer no templo, Lokatma. O Jasui, Adilila Devidasi está fazendo dorama com o nome do mestre espiritual. Dorama? O que significa isso, dorama? Em minha ignorância, eu não sei o que é. Meu mestre espiritual é Hridayananda Goswami Hare Krishna. Revelou. Né? Por que tanto mistério, Alice? É meu mestre espiritual também. É o mestre espiritual da minha esposa. Então nós somos irmãos espirituais. Hare Krishna. Bem-vindo ao clube. Jai Shri Charadeva. Então vamos ver aqui o que o nosso Shiksha-guru está dizendo aqui. Paravyama Prabhu. Esse passatempo foi com Murari Gupta e não com Vasudeva. É Murari Gupta? É Murari Gupta. É Murari Gupta. Obrigado, Prabhu. Não é Vasudeva Datta. Então, Murari Gupta, que é a encarnação de Hanuman. Murari Gupta. Ok. Então, aproveitando aqui o ensejo, né, nós temos o privilégio, a honra, né, a bênção de estar em contato com esse conhecimento, mesmo cometendo falhas, como eu cometi aqui, troquei Murari Gupta por Vasudeva Datta, né? Mas felizmente nós somos protegidos por muitos mestres, né? Então aqui, né, temos o mestre Paravyama, né, que é uma enciclopédia ambulante, né, uma personalidade. A Charadeva mesmo falou que no começo do movimento, quando ele estava, né, ainda nas primeiras tentativas de implantar o movimento aqui no Brasil, quando ele conheceu Paravyama e Lokashakshi, né, ele não teve dúvida, ele percebeu, né, que era assim, dois grandes cérebros acima da média, né, que eram pessoas assim de uma perspicácia, de uma rapidez de raciocínio, né, e retenção à memória assim, muito acima da média, muito. Isso foram palavras de Acharyadeva, está gravado no YouTube, tá? Então, é um mestre, né? E espero que agora eu receba a bênção de não esquecer Murari Gupta, que é a encarnação de Hanuman. Amanhã é o dia de Balarama. Amanhã é o dia de Balarama. Então, vamos lá. Eu estou indo para Gaura Vrindavana. Venham comigo. Eu e minha esposa estamos indo para Gaura Vrindavana. Vamos comemorar a Balarama lá. Então nós temos essa bênção, né? Assim, é o Shabda Brahman, né? Ou Shabda Brahmana, né? Então, é assim, receber o conhecimento da autoridade. É o processo chamado processo descendente. Você recebe o conhecimento, você recebe a revelação. A revelação. Aí sim você adquire sabedoria. Você vai além do espaço e tempo. Tá? Então eu gostaria de fazer alguns acréscimos, alguns paralelos aqui, né, sobre essa dádiva que nós temos de ter um Shastra que é um Purana imaculado, né, Nirmala Purana, Srimad Bhagavatam. Temos também o Bhagavad Gita, né, o Chaitanya Charitamrita. Então, nós temos a biografia de Srila Prabhupada. Ué, você não vai não, Sunarang, para Gaura Vrindavana? Então, levo sim. Então, e nós temos também Guru, Shastra e Sadhu. Então, temos que ter um mestre espiritual. Isso aí são instruções de Rupa Goswami no Bhakti Rasamrita Sindhu, né? E no Néctar da Devoção, que é um comentário do Bhakti Rasamrita Sindhu de Srila Prabhupada. Temos que ter um guru, um mestre espiritual. Temos que ter
a iniciação de um guru genuíno, autêntico. Isso vai, né, nos introduzir na esfera transcendental, no universo espiritual, e isso faz com que nós iniciamos o nosso avanço espiritual. A iniciação é fundamental. Daí nós vamos entender a importância de Guru, Shastra e Sadhu. Né? Então, nós temos a nossa filosofia, nós também somos, né, seguidores, ou melhor, nós também somos vedantistas. Né? Por quê? Porque o Srimad Bhagavatam é um comentário natural do Vedanta Sutra. Né? Então, nós somos tecnicamente Bhakti Vedantas. Né? Que, na verdade, a Vedanta, a filosofia Vedanta, né, ela foi criada por Krishna. Né? Porque ela vem dos Vedas. E a conclusão dos Vedas está no Bhagavad Gita, capítulo 15, verso 15. Vedas sarvasya chaham ridi sanivisto matas mriti gyanama pohanacha Vedas cha sarvairaham meva vedio Vedanta kriti vedavidevachaham. Então Krishna fala que ele está situado no coração de todos. E que dele vem a lembrança, o conhecimento e o esquecimento. Que através de todos os Vedas é ele que é para ser conhecido. E ele diz que, na verdade, né, ele é o compilador do Vedanta e conhecedor dos Vedas como eles são. Então, ele é o criador do Vedanta e conhecedor, não só do Vedanta, criador dos Vedas, e conhecedor dos Vedas e do Vedanta como eles são. Então, Krishna. Então, se nós somos devotos de Krishna, se nós somos seguidores de Krishna, se nós somos Vaishnavas, servos de Vishnu, nós somente somos Bhakti Vedanta. Né? Então, sendo que o Vedanta Sutra ele é muito compacto, ele é assim construído em sutras, sentenças máximas. Né? Então, é para um nível, para uma categoria de seres humanos que tem um cérebro muito refinado, muito aguçado, né? Que vive predominantemente em Sattva Guna. Poxa, né? Nós temos uma série de... Nos esbarramos em uma série de situações, né, que acabam nos levando para rajas e tamas, paixão e ignorância. Né? Nós temos que colocar muita força, muito empenho para poder se estabelecer em Sattva. Não é fácil. Tem que dormir cedo, acordar cedo, adorar as deidades, cantar japa, estudar as escrituras, Swadhyaya, né? Então, temos que sempre escolher as coisas que são favoráveis, auspiciosas para o serviço devocional e estar sempre rejeitando coisas desfavoráveis, inauspiciosas, impuras. Tem que ter esse cuidado constante. Isso é Sattva. Né? Temos que ter um bom relacionamento com todos. Trinadapi, Sunichanata, Arorapi, Sahisruna, Manena, Manadena, Kirtaniya, Sadahari. Né? Então, para se cantar os santos nomes para sempre, é necessário, né, uma mentalidade humilde, né? Estar pronto para dar todo o respeito aos outros e ser tolerante. Ser tolerante. Né? Então, isso é um trabalho constante, isso é sadhana. Né? Abhideya. Não é fácil. Para isso temos que ter, assim, praticar também, né, Sambandha Gyana. Está sempre cultivando o conhecimento, Shravana, cultivando o conhecimento, e Kirtana, glorificando o Senhor Supremo, repetindo esse conhecimento em glorificação ao Senhor Supremo.
né? Então, o Vedanta Sutra, né, assim, é uma literatura, uma escritura sagrada, poderosíssima. Mas, assim como Krishna tem muitas formas para satisfazer seus multidevotos, existem também muitos shastras, muitas escrituras que vão chegar, né, até onde cada um de nós se encontra no nível de consciência, no nível de mentalidade. Tá? Então aqui tem algumas informações, algumas observações, né, sobre a relação entre Vedanta Sutra e o Srimad Bhagavatam. Vejamos. Comentário do Vedanta Sutra. Sutra é uma sentença, é um aforismo, uma máxima. Né? Então, o Sutra 1 é Atato Brahma Jigyasa. Agora, portanto, indaguemos sobre o Brahman, ou seja, o Espírito Supremo, a verdade absoluta, a realidade espiritual. Sutra 2. Jamadhyasyadhyataha. Então, Brahman é a origem da criação, manutenção e dissolução do universo. Sutra 3. Shastra Yonitva. Ele é a origem, Yoni, dos Vedas e pode ser conhecido apenas através dos Vedas, dos Shastras védicos. Sutra 4. Tatu Samanvayat. Aliás, as próprias escrituras levam a esta conclusão. Ele, quando você está falando, ele é o Supremo. Ele apenas é o conhecedor de tudo. Samanvayat. É o conhecedor de tudo. Portanto, ninguém mais poderia ser o autor dos Vedas. Ninguém mais pode ser o autor dos Vedas, a não ser, né, o absoluto, o Parabrahman, a suprema personalidade de Deus. Dharma Tukshaksha Bhagava Pranitam. A religião é apenas uma criação de Deus. Só Deus pode, né, criar a religião. Dharma Tukshaksha Pranitam. Muito bem, então esses são os 4 principais sutras do Vedanta Sutra. Né? Então o Vedanta Sutra, né, versus Srimad Bhagavatam. Por que versus Srimad Bhagavatam? Porque o Srimad Bhagavatam, ele é o comentário natural do Vedanta Sutra. Por que natural? Porque ele foi feito pelo próprio autor do Vedanta Sutra, o próprio Vyasadeva, que é um Shakti Avesha Avatara, né? Um avatara empoderado por Vishnu, considerado também a encarnação literária de Deus. Né? E ele, que é o autor do Vedanta Sutra, também fez um comentário do Vedanta Sutra. Esse comentário é o Srimad Bhagavatam. Então vamos ver algumas relações, alguns paralelos entre o Vedanta Sutra e o Srimad Bhagavatam. Sutra 1. Atato Brahma Jigyasa. Isso é o Vedanta Sutra. Né? Agora, indaguemos sobre o Brahman, o Espírito Supremo. E qual é o paralelo com o Srimad Bhagavatam? É o primeiro verso do Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam 1:1:1. Satyam Param Dhimahi, que é a última linha do primeiro verso do Srimad Bhagavatam. Agora, vamos indagar sobre o Brahman. Olha aí, ó.
É o mesmo conceito, o mesmo raciocínio. Né? Mas isso é o Sutra, do Vedanta Sutra. E do que o Srimad Bhagavatam fala, Satyam Param Dhimahi, meditemos sobre a verdade absoluta. O Vedanta Sutra fala, indaguemos sobre a verdade absoluta, o Brahman. E o Srimad Bhagavatam, Satyam Param Dhimahi, meditemos sobre a verdade absoluta. Esse é o Sutra 1. Sutra 2, quando eu falo Sutra, estou me referindo ao Vedanta Sutra. Sutra 2, Jammadhyasya o Srimad Bhagavatam, Jammadhyasya Jataha. E isso está no primeiro verso do Srimad Bhagavatam. Então, Jammadhyasya Jataha agora vamos indagar. Perdão. A personalidade de Deus é a fonte da criação, manutenção e destruição. Tanto o Srimad Bhagavatam quanto o Vedanta Sutra tem a mesma, usa, né, a mesma estrutura, Jammadhyasya Jataha, usa a mesma estrutura, exatamente a mesma. Esse é o Sutra 2. Sutra 3 do Vedanta Sutra. Shastra Yonitvat. O Srimad Bhagavatam. Tene Brahmari Daya Adikavaye. As escrituras nascem na personalidade de Deus. Foi Krishna. Isso é o Vedanta Sutra. Agora o Srimad Bhagavatam fala. Foi Krishna que transmitiu o conhecimento védico no coração de Brahmadi. É a mesma correspondência. O Vedanta Sutra fala, né? As escrituras nascem na personalidade de Deus. E o Bhagavatam fala, foi Krishna que transmitiu o conhecimento védico no coração de Brahmadi. Sutra 4 do Vedanta Sutra, Tatu Samanvayat, é igual ao Srimad Bhagavatam, Abhigya. Então, o Vedanta Sutra fala que ninguém, portanto, ninguém mais poderia ser o autor dos Vedas. E o Srimad Bhagavatam fala, foi Krishna que... Não, peraí, calma. O Srimad Bhagavatam fala, a personalidade de Deus, o autor dos Vedas, é o único que tem conhecimento completo. A personalidade de Deus, o autor dos Vedas, é a palavra Abhigya. Ele é o conhecedor absoluto. Ele no verso, na tradução do Srimad Bhagavatam, está assim, né? Ele é direta e indiretamente consciente de todas as manifestações. Isso é Abhigya. Né? E o Vedanta Sutra fala, Tatu Samanvayat. Aliás, as próprias escrituras levam a esta conclusão. Ele apenas é o conhecedor de tudo. Então, esse foi o verso 4 do Vedanta Sutra, né? E o seu correspondente no Srimad Bhagavatam. Logo, o que se conclui? Se conclui que o Vedanta Sutra ele está encapsulado em um verso, no primeiro verso do Srimad Bhagavatam. Então, veja só. Todo o Vedanta Sutra, ele está embutido no primeiro verso do Srimad Bhagavatam. Vamos lá. A essência do primeiro capítulo do Vedanta Sutra, que lida com Sambandha Gyana, é resumidamente nos capítulos Sambandha Gyana resumidamente nos capítulos, nos sutras 4, sutras acima. O Sutra 4 é a essência do Vedanta Sutra. No Sutra 4, Tatu Samanvayat, né, que ele é o conhecedor de tudo.
O segundo capítulo do Vedanta Sutra, que aponta a lógica imperfeita de outras escolas filosóficas, a parte do Vedanta Sutra, exceto o Vedanta Sutra, é explicado pelas palavras Muryantiyasuraya. Muryantiyasuraya. Esse Muryantiyasuraya é o verso do Srimad Bhagavatam. Então, para vocês não perderem o fio da meada, o segundo capítulo do Vedanta Sutra, que aponta a lógica imperfeita de outras escolas filosóficas, a parte do Vedanta Sutra, é explicado pelas palavras do Srimad Bhagavatam, Muryantiyasuraya, que é o primeiro verso do Srimad Bhagavatam. Então, isso significa, mesmo grande... Qual é a tradução desse Muryantiyasuraya do Srimad Bhagavatam? Mesmo grandes sábios e semideuses são por ele colocados em ilusão, portanto, são limitados em seu conhecimento. Então, mesmo grandes sábios e semideuses são colocados em ilusão, né, por Krishna. Portanto, seu conhecimento é limitado. O terceiro capítulo do Vedanta Sutra descreve Abhideya, ou seja, sadhana, abhyasa, e é explicado pela palavra Dhimahi. Se alcança, realiza-se Krishna por meio do sadhana, Abhideya ou abhyasa, que corresponde Dhimahi, meditar em Krishna. Então, o Vedanta Sutra, ele está embutido no primeiro verso do Srimad Bhagavatam. Né? E depois, o Srimad Bhagavatam, ele vai discorrendo, né, mais adiante sobre Shravana, Kirtana, Vishnu, Smara, Pada, Seva, e vai por aí. Né? Na medida que vai avançando os versos, ele vai entrando nesses, também, né, nesses 9 processos do serviço devocional. Tá? Então, eu gostaria de fechar aqui, deixar mais uma contribuição dos 7 propósitos que a ISKCON, a nossa sociedade, que é a nossa grande família, tá? que tem assim, uma responsabilidade maior do que as Nações Unidas, tá? Porque está transformando os corações. Sem transformar os corações, as pessoas não mudam, continuam com os mesmos hábitos. Tá? E nós temos a fórmula de mudar as pessoas para melhor, mudando o coração, como? Purificando o coração, cantando santos nomes. Tá? Então, essa ISKCON, essa grande casa que Prabhupada construiu, né? Todos podem tomar abrigo, tem 7 propósitos. Quais são? Primeiro, propagar sistematicamente. Isso foi Prabhupada que criou, no dia que ele criou a ISKCON, né, que só tinha ele como membro, e os outros estavam ali, que foram os como é que chama? Signatários, né? Que assinaram o documento, não estavam entendendo nada ainda, né? Que aquilo era uma sociedade internacional que ia se expandir para o mundo inteiro. Eles não faziam ideia que ia acontecer, o que estava acontecendo também ali. Então, no dia, na lojinha da 2ª Avenida, em Nova York, Prabhupada, né, ele então criou a ISKCON, seu filho. E nesse dia, ele então, né, estabeleceu os 7 propósitos da ISKCON. Primeiro, propagar sistematicamente o conhecimento espiritual na sociedade em geral e educar todas as pessoas na técnica da vida espiritual,
a fim de sustar o desequilíbrio de valores da vida e alcançar a verdadeira unidade e paz mundial. 2. Propagar a consciência de Krishna como é revelada no Bhagavad Gita e no Srimad Bhagavatam. 3. Unir os membros da sociedade uns com os outros e torná-los mais próximos de Krishna, a entidade primordial, de modo a desenvolverem ideias entre os membros e a humanidade em geral, de cada alma, a parte integrante de cada alma. Poxa vida, peraí, perdi o raciocínio. Unir os membros da sociedade uns com os outros e torná-los mais próximos de Krishna, a entidade primordial, de modo a desenvolverem ideias entre os membros e a humanidade em geral, que cada alma é parte integrante da qualidade de Deus Krishna. 4. Ensinar e encorajar o movimento de Sankirtana, o canto congregacional dos santos nomes de Deus, conforme é revelado nos ensinamentos do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. 5. Eleger para os membros e a sociedade em geral um lugar sagrado de passatempos transcendentais dedicados à personalidade de Cristo. 4. Manter os membros unidos. 6. Manter os membros unidos com o objetivo de ensinar um modo de vida mais simples e natural. 7. Tendo em vista os propósitos supramencionados, publicar e distribuir periódicos, revistas, livros e outros escritos. Então, esses são os 7 propósitos da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, né? Então, o movimento para a consciência de Krishna, ele beneficia o indivíduo e a sociedade, oferecendo soluções práticas para os atuais problemas materiais e espirituais, que são conflitos étnicos, raciais e culturais, intolerância religiosa, fome, desrespeito pela vida animal e humana, inclusive dos não nascidos, saúde, dieta e doença, meio ambiente, drogas e álcool, crime, desigualdade econômica, colapso da instituição familiar, declínio da moral e ética, estresse e ansiedade, fracasso na educação, visão de mundo mecanicista. Então, o movimento para a consciência de Krishna beneficia o indivíduo e a sociedade, oferecendo soluções práticas para os atuais problemas materiais e espirituais. Ok? Então, Jaya, todas as glórias a Srila Prabhupada. Então, Natasha, Maimone, Alexandre. Somos todos. Bom, eu vou ter que desligar, minha esposa está me ligando, deve ser urgente. Obrigado a todos, todas as glórias, Srila Prabhupada.